Oi pessoal, vou estar falando para vocês de direito processual civil. Vou tentar aí fazer alguns vídeos falando a respeito, porque eu observei que no YouTube a gente não acha quase nada de aula a respeito disso. Então você pode estar aproveitando para levar para o seu carro para estudar, ou mesmo estar ouvindo na tua casa. Enfim, vai poder aproveitar para um concurso público ou mesmo para o seu dia a dia aí. Tá, então eu vou começar falando pouco a pouco nos vídeos, porque o tempo é curto, de alguns artigos, tá bom? Então, vamos lá. O Código do Processo Civil. Eu vou falar dos atos processuais dos artigos 154 ao 157. Então, vamos lá. Tem duas coisas que a gente precisa saber a respeito dos atos em geral, antes de estar começando a falar dos artigos, tá bom? Então, vamos lá. Vou dar o conceito de ato processual e fato processual, tá bom? Vamos lá, peraí, deixa eu só localizar aqui. Vamos lá. Ato processual é todo aquele que decorre da vontade das pessoas envolvidas no processo, com o efeito de criar, modificar ou extinguir uma situação jurídica processual. Já o fato processual, ele é o acontecimento não dependente da vontade das pessoas, mas que igualmente acarreta aí alguma modificação na situação jurídica processual, tá bom? Então a gente vai falar do 154. Eu vou estar lendo a lei e depois a gente faz um comentáriozinho a respeito bem rápido, tá? 154. Os atos e termos processuais não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente a exigir, reputando-se válidos os que realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Bom, o que eu vou falar a respeito do 154, tá? Um processo, ele é uma série assim, de atos ordenados, né, até a prestação jurisdicional final. Como que as partes praticam esses atos? Né? É interessante essa pergunta, porque em muitos atos, né, da vida civil há necessidade de uma forma especial. Um exemplo, vai no casamento, que se exige a solenidade, né? Sendo obrigatório, assim, certas palavras que sejam usadas nessa solenidade, né? Para compra e venda de imóvel também é necessária escritura pública, enfim. Parágrafo único. Aqui a gente entra no parágrafo único, tá? Parágrafo único. Os tribunais, no âmbito da respectiva jurisdição, poderão disciplinar a prática e a comunicação oficial dos atos processuais por meios eletrônicos, atendidos os requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica, interoperabilidade, você vai saber o significado dessa palavra aí no final, dos artigos, que eu vou comentar com vocês pelo menos 3 palavras para a gente estar enriquecendo aí o nosso vocabulário jurídico, né? Interoperabilidade da infraestrutura de chaves públicas brasileiras, que é o ICP Brasil, tá? Então isso daí foi, na verdade, uma inovação, né? Existe uma inovação para facilitar e agilizar a prática de atos processuais, né? Enfim, acompanhando aí a modernidade dos meios de comunicação, né? Especialmente os meios eletrônicos, né? Que vem dentro da lei 11.280 de 2006, né? Que ela introduziu esse parágrafo no 154 para permitir que os tribunais se organizem e viabilizem aí a prática de atos de comunicação. Já na citação, intimação e notificação já acontece, né? Por vias eletrônicas, né, e-mail, enfim, nos atos também das partes, como manifestações processuais, interposição de recursos, peticionamentos urgentes, também pela via eletrônica, né? É importante lembrar que é fundamental, né, que se evite as fraudes, né? E o principal requisito para que não aconteça isso é o uso de assinatura eletrônica, né? É uma infraestrutura de chaves públicas, né, que é o ICP Brasil, que trata a garantia de que tais autos sejam autênticos, né, e verdadeiros, né. É só assim que vai ter a validade jurídica. E aqui no parágrafo segundo, que fala todos os termos
Todos os atos e termos do processo podem ser produzidos e transmitidos, armazenados e assinados por meios eletrônicos, né? Então, essa novidade aí que vem. Artigo 155. Os atos processuais são públicos, correm, todavia, em segredo de justiça os processos, tá? Então, os atos processuais são públicos, porém, correm em segredo de justiça os processos. Vamos lá, inciso 1. Em que exige o interesse público. 2. Que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de menores. Sobre esse 155, esse artigo, a gente vai estar fazendo um comentário bem breve a respeito. Bom, todos os atos do processo eles devem ser praticados publicamente, né? Como foi dito aí. E os autos eles podem ser consultados por qualquer pessoa. A publicidade do processo é uma garantia para as partes, para o juiz. E para terceiros, né, também, que poderão saber o que está acontecendo e o que está prestando aí à justiça. Mas tem alguns processos que deve se observar a forma especial, né, que são sigilosos, para que preserve assim, a honra, né, o interesse social, o interesse das partes. Né? Eu vou dar um exemplo, né, que é a investigação de paternidade, por exemplo. Ela deve ser processada em segredo de justiça. Por quê? Pois ela versa sobre questão delicada envolvendo a honra, o orgulho social e a integridade psicológica tanto do pai, da mãe, quanto do possível filho, né? Essa mesma preocupação também existe nas ações de família, divórcio, guarda de filho, etc. Artigo 156. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso do vernáculo. Vernáculo, eu vou descer aqui, eu vou adiantar. Vernáculo. Você entendendo o significado da palavra, você já entende o significado do artigo. Vernáculo é um nome que se dá à língua nativa de um país ou de uma localidade, ok? Então, esse aí é o artigo que fala do vernáculo, que é o 156. Então, todo o processo tem que ser colocado em língua portuguesa. Se tiver língua estrangeira, ele tem que ser acompanhado de vernáculo. 157. Só poderá ser junto aos autos documentos redigidos em língua estrangeira quando acompanhado de versão em vernáculo, que eu acabei de falar, firmada por tradutor juramentado. Então, como eu falei, eu vou estar falando sempre de algumas palavras para a gente estar enriquecendo o nosso vocabulário, tá? Interoperabilidade é a capacidade de um sistema, informatizado ou não, de se comunicar de forma transparente ou o mais próximo disso. Petição é muito simples, né? Para quem conhece, é simples, mas para quem está começando a ver direito agora, é tudo novidade. É um ato de pedir. Também se chama petição a um requerimento. E vernáculo é o nome que se dá à língua nativa de um país ou de uma localidade. Tem algumas palavras também que a gente está sempre usando aí, que é proferir. Proferir significa pronunciar, certo? E reputar, né? Que se você analisar, ela vem de reputação, avaliar, estimar. São palavras que você vai guardando aí na sua memória, porque você vai estar sempre usando ela no direito, tá bom? Obrigada pela atenção e nos próximos vídeos eu vou estar dando continuidade aí a direito processual. Obrigada, meu nome é Paula e se eu puder estar ajudando em alguma coisa, eu já fico feliz. Obrigada.